Vamos para a letra B. O dióxido de enxofre continua a ser oxidado pelo oxigênio atmosférico, formando o trióxido de enxofre. Aí ele deu a reação e já deu balanceada. Lembre, vestibulando, que às vezes essa reação é dada e não vem o balanceamento. Então, no vestibular, a primeira coisa é balancear, tá? Nesse caso, já veio balanceado nessa questão. Aí ele diz, olha que questão interessante. Sabendo que a pressão de oxigênio é menor na cidade do México do que no Rio de Janeiro, devido à altitude da cidade do México em relação ao nível do mar, que é o Rio de Janeiro, pergunta-se, para uma mesma quantidade de SO2, em qual das cidades haverá maior formação de SO3? Ok? Então, repetindo, ele diz, ó, o dióxido de enxofre continua a ser oxidado pelo oxigênio atmosférico, formando o trióxido de enxofre. Sabemos que a pressão de O2 é menor na cidade do México do que no Rio de Janeiro, devido à altitude da cidade do México em relação ao nível do mar. Pergunta-se, para uma mesma quantidade de SO2, em qual das cidades haverá maior formação de SO3? Justifique, tá? Então, nós vamos aqui para a nossa resposta. Olha como ficou a solução. Pelo princípio de Le Chatelier, a maior pressão de oxigênio favorece formação de SO3. No Rio de Janeiro haverá maior formação de SO3. Vamos explicar lá na equação. Preste bem atenção aqui, ó. Ele colocou que 2 mols, né, de dióxido de enxofre reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre. Ó. Observe que aqui é o 1, né? Não tem, mas você já sabe. Então, observe o seguinte, que se você aumentar a pressão, né, você aprendeu lá pelo deslocamento de equilíbrio, tá certo? Que você, pelo princípio Le Chatelier, que quando você aumenta a pressão, né, o equilíbrio se desloca para formar a substância onde tem menor número de mols. Observa que no reagente eu tenho, ó, 2 mols de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio. 2 mais 1, no reagente eu vou ter quantos mols? 3 mols. Já no produto eu só tenho uma substância, então eu tenho 2 mols. Então, se eu aumentar a pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para onde existe menor número de mols, ou seja, o equilíbrio vai para onde? Para o produto, que só tem 2 mols. No reagente eu tenho 2 mais 1, 3. Então, como no Rio de Janeiro a pressão é maior, então, aumentando a pressão, vai deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, vai formar quem é que está à direita? Mais dióxido de enxofre. Então, na cidade do México e no Rio de Janeiro, onde é que essa reação vai formar mais dióxido de enxofre? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro está a nível do mar, então existe uma camada maior de ar, a pressão é maior. Como a pressão é maior, a equação vai se deslocar para formar, vai se deslocar para a direita para formar mais dióxido de enxofre. Por que para a direita? Porque no reagente eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3 mols e no produto eu só tenho 2 mols. Se eu só tenho 2 mols, quando eu aumento a pressão ela se desloca para menor número de mols, porque menor número de mols significa menor volume também do gás, ok? Então a resposta aí é no Rio de Janeiro haverá maior formação de dióxido de enxofre. Beleza? Vamos para a letra C, ainda continuando. Ele diz, ó, o trióxido de enxofre, por sua vez, reage com a água presente no ar, produzindo ácido sulfúrico, um dos principais responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida que causa uma série de problemas no meio ambiente. Aí ele deu aqui, ó, SO3 reage com a água formando o ácido sulfúrico. Sabendo que o ácido sulfúrico é um ácido forte e dissocia-se em solução aquosa, como? Aí ele deu aqui, ó, H2SO4, em solução aquosa ele separa, dissocia, formando o cátion H+, e o ânion SO4, 2-. Qual o pH de uma solução contendo 2,5 vezes 10 a segunda mols de H2SO4 em 500 ml de água, tá? Então,
qual o pH de uma solução contendo 2,5 vezes a segunda mols de H2SO4 em 500 ml de água. Então, vamos para a nossa solução. Ó, como é que eu acho a concentração do ácido? Ele deu mols e ele deu volume, 500 ml, só que tem que ser para litro. 500 ml vale 0,5 litros. Então, quando você dividir, você vai achar a concentração molar do ácido sulfúrico. Vai dar 5 vezes 10 a menos 2. Só que ele não pediu a concentração molar do ácido sulfúrico. Ele pediu o pH de uma solução. Então, nós vamos calcular a parte do pH. Como é que eu acho o pH? Aí está aqui a fórmula. pH, ó, é menos log de H+, vem no vestibular, mas todo mundo tem que saber isso. Como é que eu acho o pH? Menos log de H+, ok? Ó, eu achei a concentração de quem? Do H2SO4. Como é que eu achei a concentração do H2SO4? Eu vou até fazer aqui de novo. Bem fácil, a concentração do H2SO4 é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols ele deu, ó, tá aqui, ó. E o volume ele deu, 500 ml. Então eu dividi o número de mols pelo volume, encontrei a concentração molar, ou seja, em mols por litro, do H2SO4. Mas ele pediu o pH. O pH é menos log de H+. Então, eu preciso da molaridade do H+, e não do H2SO4. Então, vai para cá, vestibulando. Vamos prestar bem atenção a essa questão, que pode ser uma questão que diferencie. E como eu disse, às vezes a gente presta atenção ao conteúdo e termina aprendendo. E como tem tempo, você pode ver essa questão e tirar dúvida ou mandar para o nosso e-mail. Então, veja bem, ele disse que o H2SO4 tinha tantos mols e estava em 500 ml. Então, ele deu o número de mols e volume. Sempre que dá o número de mols e o volume, eu encontro a molaridade. Como? Simplesmente dividindo o número de mols pelo volume. Então, a questão dessa você não pode perder. Se ele disse que o número de mols do H2SO4 era 2,5, e se ele deu o volume que era 500 ml, lógico que eu tenho que transformar para litro, 500 ml é 0,5 litros, né? Então eu vou só dividir o número de mols pelo volume. Agora, cuidado, ele vai dar o número de mols e o volume da solução. Aí você vai e divide o número de mols pelo volume e vai encontrar a molaridade da solução. Mas você quer a molaridade do H+. E como é que eu acho a molaridade do H+? Aí olha aí na telinha, volta aí para a telinha. O H2SO4, ele produz 2H+. Voltando à questão, ele disse que o H2SO4 separa, né, ficava dissociado em 2H+. Então, para achar a concentração de H+, ela vai ser o dobro da do H2SO4. Então, era só fazer o que aqui, ó, multiplicar por 2. Então, se a concentração, eu dividi o número de mols pelo volume, deu isso daqui da solução. O do H+, como produz 2 vezes, então a concentração vai ser o dobro. Então, vai ser 2 vezes 5, 2 vezes 5. Então, repetindo, ele deu o número de mols e o volume. Eu divido o número de mols e o volume e encontro a molaridade da solução. Como eu quero a concentração do H+, como lá na reação diz que separa formando 2H+, então eu vou multiplicar por 2, a concentração por 2. Então, divido o número de mols pelo volume, encontro, multiplico por 2 e vou ter a concentração de H+. Aí é só aplicar a fórmula. Quem é o pH? É menos log de H+. Então, vai ser menos log, quanto deu H+? 10 a menos 1. Aí, esse menos 1 vem para cá, menos por menos, mais, dá 1. Log de 10 é 1, eu encontro o pH. Tá certo? E esse pH vai ser ácido ou básico? Vai ser ácido, porque vocês viram, vem comigo para cá, essa solução vai ser ácida, porque vocês viram que o pH ele vai em uma escala de 1 a 7. Em 7, a solução é neutra. Abaixo de 7, diminuindo o pH, 5, 4, 3, 2, 1, o meio, a solução é ácida, o meio é ácido. Então, como a gente achou o pH igual a 1, eu tenho aí um meio ácido, uma solução ácida. Se eu encontrasse o pH igual a 8, igual a 9, igual a 12, maior do que 7, então eu teria um meio básico. Ok, vestibulando? Então, se essa questão é muito comum aparecer, e como eu disse, quando juntou matemática, física e química junto, né, num dia só de prova, que isso vai ocorrer ao domingo, então com certeza isso é uma questãozinha que pode aparecer, é bom você refazer, ok?